a gente tem que falar sobre Renato Augusto. Meu amigo, Renato Augusto é o novo jogador da equipe do Fluminense. O acerto foi realizado nesta sexta-feira e você vai acompanhar todas as notícias sobre esse acerto aqui no Raiz Tricolor. Tanto hoje, na sexta-feira à noite, né, já com todos os detalhes ali do início do acerto e tal, das negociações e das informações que a gente já tem, e ao longo do sábado também, ao longo da programação do Raiz Tricolor, com certeza você acompanha tudo isso, beleza? Deixa um like aqui embaixo, isso fortalece bastante o trabalho aqui no Raiz Tricolor. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também, tá? E vou fazer um pedido especial pra você. Eu avisei no outro vídeo que eu lancei mais cedo, mas acho que esse aqui vai ter mais audiência. A gente tá com um canal, eu, o Vitor Lessa e o Fio, com um canal novo chamado Jornada 1902, em que a gente tem um programa diário sobre o Fluminense. Todo dia, das 7 horas da noite, a gente faz um programa ali sobre o Fluminense e hoje, no meio do programa, a gente estava debatendo ali a questão do público do Fluminense no ano, chegou a notícia do Renato Augusto. Então vou pedir para você clicar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, nesse link, e se inscrever no Jornada e ir lá assistir a live que a gente fez, 1 horinha, é sempre aquele tempinho legal que dá pra você ouvir no dia seguinte, dá pra você ouvir tranquilo, sem ser live de 2, 3, 4, 5 horas que você não consegue ouvir de novo, beleza? Então lá a gente tem as informações prévias e tem um debate longo. Aqui eu vou trazer as informações pra você, tá? Essa é a primeira informação, matéria do Janir Júnior, uma matéria do Janir Júnior e do Gustavo Garcia no portal ge.globo, falando sobre o Renato Augusto no Fluminense, tá? A matéria tá aparecendo aí na tela para vocês, né? Deixa eu botar aqui agora sim tá aparecendo aí para vocês. Fluminense chega a um acerto para contratar Renato Augusto, ex-Corinthians. A matéria sai 7h24. Jogador tem contrato com o Clube Paulista até o fim deste mês e vai reforçar o Fluminense em 2024. Segundo a matéria, o contrato será de 2 anos e o Fluminense chegou a um acordo com o Renato Augusto, que não fazia parte dos planos do Corinthians para 2024. Chegou a um acerto com o Fluminense numa reunião realizada durante esta tarde agora de sexta-feira. Segundo a matéria, o Renato Augusto está de férias, está fora do Brasil, não participou dessa reunião no CT Carlos Castilho, mas foi representado pelos empresários. E eu vou falar disso aqui já, tá? Ele irá fazer exames e assinar o contrato quando voltar de viagem. O Meia irá receber menos no Fluminense do que recebia no Corinthians, mas os valores não foram divulgados. Enfim, segundo a matéria também, um técnico, Mano Menezes, comunicou ao Renato Augusto que ele não fazia parte dos planos pro ano que vem e, sendo assim, o clube paulista, né, o Corinthians, decidiu que não renovaria, decidiu renovar o elenco, não o contrato para o próximo ano, né? Tiveram saídas como Gil, Juliano e Cantígio também. Acho Cantígio bom jogador, mas isso é um papo para outra história. Enfim, pesou pro Renato Gaúcho. Essa é a primeira dificuldade, não falar Renato Gaúcho, Renato Augusto. Pesou a possibilidade de trabalhar com o Fernando Diniz e no Fluminense, onde ele atuou no futsal quando era criança. Segundo informações de bastidores, o Renato Gaúcho, quando criança, quando adolescente, enfim, era tricolor, tá? O time de infância do Renato Augusto é tricolor. Óbvio, jogador profissional passa a torcer pelo clube que ele joga depois. Mas o Renato Augusto era tricolor, sim. Então aqui, essas são as informações iniciais. Por que eu mandei você segurar aí na questão do empresário, tá? Por quê? São 2 fatores, principalmente. A gente teve, depois disso, uma atualização ali, uma espécie de complemento ali, né? Do Caio Blois, que é do Trivela, tá? Sobre a questão do... De certa forma, uma atualização de algumas coisas que estão ali na matéria do ge.globo, mas com a situação do filé, que segundo o Caio Blois aqui no tweet que ele fez, ele fala o seguinte: além de ter pesado a questão de voltar ao Rio, voltar pro Fluminense e pro Fernando Diniz, né, a expectativa de melhora na parte física com o Newton Petroni, o filé, além e aqui a gente chega nessa situação do empresário, ótima relação do empresário Carlos Leite com o presidente Mário Bittencourt. Enfim, a gente começa falando sobre essa situação do empresário. E por que eu cito o empresário? 2 motivos já de cara. Primeiro deles, a boa relação de empresário. A gente sempre fala isso.
ter boa relação com o empresário significa boas contratações, significa bom relacionamento é sempre bom, tá? Isso é sempre bom deixar claro. Porque às vezes a galera entra numa pira de tá agradando empresário. Não é que tem que agradar empresário também o Fluminense vir em segundo lugar. Não, o Fluminense tem que vir em primeiro lugar. Mas boa relação com o empresário é sempre bom. E o segundo fator é, em breve a gente vai ter novidades sobre o André. Porque o Carlos Leite é empresário do André. Então assim, em breve, provavelmente, a gente vai ver uma novidade, que essa reunião não foi só Renato Augusto, provavelmente não, tá? Enfim, o André que é um jogador que a gente já não conta pro ano que vem, né? Dito isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre qual Renato Augusto chega no Fluminense. Na matéria do GE, tem números aqui. Você lê na matéria do GE que ele terminou 2023 com 45 jogos. 6 gols e 10 assistências. Foi o ranking de passes para gol, né, de assistências do Corinthians, ele foi o líder no ano. Enfim, então assim, ele jogou 45 jogos. Jogadores do Fluminense titulares ali, se a gente for buscar os jogadores do Fluminense, eu diria que a maioria ali atuou por volta de 50 e poucos, 60 jogos. A maioria ali do Fluminense chegou mais ou menos nesse número. Ou seja, a gente está falando de um cara que atuou praticamente como o Fluminense atuou na temporada. O Fluminense poupou bastante e a gente vai falar do Renato Augusto, do porquê que ele não teve. Estou olhando aqui. O 10º jogador que mais atuou pelo Fluminense foi o Martinelli, 49 jogos. Então, ele tá ali na média dos 15 jogadores. Deixa eu ver aqui quem atuou mais do que ele. Martinelli atuou 49, o Guga atuou 40, o 11º. Então, só 10 jogadores do Fluminense em 2023 jogaram mais jogos do que o Renato Augusto. Por exemplo, tá? Não, perdão. Deixa eu botar jogos aqui, foram mais que jogaram. Foram mais. Eu olhei no ranking errado aqui. Foram 11. O Felipe Melo jogou 45. Jogou o mesmo número ali que o Renato Augusto. Então, no final das contas foram 10 ou 11, né? Mas, por exemplo, John Kennedy, Guga, Alexander, Marcelo. Marcelo jogou 15 jogos a menos. Enfim, uma série de jogadores que tem ali, estão no elenco e tal, jogaram menos partidas. Só que o Renato Augusto ficou de fora por problema de lesão. E a gente vai ter que falar disso aqui, tá? A gente tá fazendo um vídeo de notícia e não tem como a gente dar a notícia pela metade. O Renato Augusto perdeu alguns jogos da temporada pelo Corinthians por conta de lesão. Eu vou botar aí na tela, se você fizer o exercíciozinho que eu fiz, que é jogar Renato Augusto lesão no Google e só clicar em matérias de 2023, você vai encontrar essa daí do dia 8 de abril. Renato Augusto tem lesão no menisco e pode desfalcar o Corinthians por até 2 meses. Isso no dia 8 de abril. A gente tem a matéria do dia... Cadê? Aqui, ó. Essa daqui. Tem a matéria do dia 15 de junho. Falando o seguinte, aqui, ó, 15 de junho. Entenda por que a volta forçada de Renato Augusto ajudou a gerar nova lesão. O meia será desfalque contra o Santos, enfim, e o Luxemburgo admitiu que precisou acelerar o retorno do camisa 8 antes do tempo por conta da Copa do Brasil. Ou seja, segundo o Luxemburgo, o próprio Corinthians atrapalhou nessa lesão do Renato Augusto. Voltou precoce, foi forçar a barra, enfim, mas era uma necessidade do jogo pela qualidade dele. Ele acabou sofrendo outra lesão e depois de ter passado por uma artroscopia. Tá aqui a matéria, inclusive, do meu timão falando: Renato Augusto triplica o número de lesões sofridas no Corinthians durante a sua atual passagem. Outra matéria, aqui do dia 23 de junho, falando: chateado após nova lesão, Renato Augusto não forçará mais retornos no Corinthians. Ou seja, o Corinthians ferrou o Renato Augusto nessa segunda volta. Aconteceu com ele uma espécie do que aconteceu com o Alexander, né? Não que o Alexander tenha voltado precipitado, mas ele se lesiona. Na hora que vai voltar em junho, tem uma nova lesão. E aí aqui já no final do ano mais uma, né? Renato Augusto se lesiona novamente, preocupa o Corinthians. 8 de outubro a matéria falando que o Renato Augusto deixou o embate preocupando a torcida, enfim. Na entrevista coletiva, o Mano Menezes falou que ele sofreu um desconforto na panturrilha. Isso daí foi no jogo 1-1 contra o Flamengo. Depois desse jogo, né, ele joga esse jogo contra o Flamengo no dia 7 de outubro, ele volta a campo 12 dias depois. Então a gente viu que é uma lesão, mas não é. Então as manchetes, meu ponto é o seguinte: Renato Augusto é um jogador que tem ali no seu histórico uma questão de lesão. Isso é um fato, não tem como negar.
Fala Renato Augusto, você vai falar. É um cara que se lesiona. Por outro lado, é um cara que tem muita bola e tem muita qualidade. E aí a gente entra no segundo fator, que é, por ele ter essa questão, lesão e etc., qualquer mínima lesão dele vira um alarde. A gente viu aqui agora que, pesquisando Renato Augusto lesão, você acha ali matérias que estão falando de uma lesão que foi um retorno precoce e ele teve que segurar um tempinho a mais para poder voltar, por culpa do Corinthians. Vocês vão ver depois falando de lesão na panturrilha em que ele ficou 2 semanas fora, mais ou menos, do dia 7 de outubro ao dia 19, sendo que, nesse período, foi a data FIFA. Então a gente não sabe nem se ele já estava recuperado antes e tal, e já poderia ter jogado antes. Então a gente está falando aqui, quando a gente fala de Renato Augusto, a gente tá falando de um jogador que tem esse histórico, mas que, de certa forma, também pena por esse histórico nas notícias na mídia. Me parece, considerando que ele jogou 45 jogos no ano, que ele é um jogador tipo o Keno. O Keno, quando veio pro Fluminense, tinha números altíssimos no Atlético também. E veio pro Fluminense, e assim, o Keno teve uma lesão em 2023, tá? Ele ficou fora um espaço de tempo. Mas fez pouca diferença no sentido do ano todo. Qualquer jogador pode ter uma lesão e ficar, o Alexander teve. Então, acho que ao primeiro olhar, ao primeiro olhar, a contratação do Renato Augusto traz qualidade ao Fluminense. Se ele vai ter lesão, não vai ter, assim, é uma coisa que a gente não consegue prever. Tem a evolução que o Fluminense normalmente faz na preparação física dos seus jogadores, é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Tem o fator de que hoje, a gente discutiu isso lá no Jornada, vale muito você ver a live do Jornada, tá? Que é, com o fato de ter 5 substituições, jogadores como o Renato Augusto começam a ganhar muito mais vida dentro dos times, porque você pode ter um jogador que vai jogar 60 minutos no máximo nível e sair, porque você tem 5 mexidas, e isso ajuda bastante. Ele não precisa ficar se poupando até os 90 e perder ritmo no final, que era algo que, por exemplo, no Corinthians talvez ele tivesse, o elenco do Corinthians era pior. Então, isso tudo contribui. Me parece uma contratação para deixar a gente empolgado, mas não iludido. Dá pra entender? A gente tá empolgado, mas não dá pra se iludir e achar que o Renato Augusto, nossa, lesão é tudo mentira. Não, tem um fator. Até porque é o que eu sempre falo, jogando a bola que joga, se o Renato Augusto não tivesse nenhum problema de lesão, tivesse fisicamente perfeito, com a bola que ele joga, com a qualidade que ele tem, com a inteligência que ele tem, ele não viria pro Fluminense ganhando menos do que ele ganha no Corinthians, ele estaria jogando na Europa. Porque é um cracaço de bola. Quem vai ser titular, como isso vai mudar, a gente só tem como começar a conversar sobre isso no início do ano, com o elenco já com a cara ali mais montado. Até lá, não dá pra gente bater o pé e falar sobre as situações, que a gente não sabe. Vai que pinta uma proposta da Noruega pelo Ganso, sei lá. Entendeu? Enfim, sobre o Renato Augusto, é essa a primeira abordagem. Amanhã tem giro de notícias. Se eu conseguir novidades, ou se alguém publicar novidades, você sabe que você encontra aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, não esquece de dar o like aqui embaixo, que é bem importante. E aproveitou para dar o like, clique, se inscreve e vai ver a live lá do Jornada. Tamo junto, até a próxima. Valeu!